Olá, tudo bem? Vamos ao nosso oitavo capítulo do livro de Daniel Goleman, o livro Foco, o mesmo autor do livro Inteligência Emocional, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Você que já vem acompanhando os outros capítulos, sabe que esse é um vídeo onde eu leio para você o livro, alguns livros. Eu estou lendo o livro Foco. Você pode tanto continuar assistindo, como você pode também simplesmente fechar o vídeo, né, ou mudar e continuar fazendo suas coisas enquanto ouve o livro. Vamos lá. Página 79 do livro Foco. Uma receita para o autocontrole. Quando meu filho tinha mais ou menos 2 anos e se chateavam, meus filhos tinham mais ou menos 2 anos e se chateavam, eu às vezes usava a distração para acalmá-los. Olha aquele passarinho! Ou um entusiasmado multiuso, o que é aquilo? Com o olhar ou o dedo apontando para alguma coisa. A atenção regula a emoção. Este pequeno recurso usa a atenção seletiva para acalmar a amígdala agitada. Desde que um bebê se mantenha focado em alguma coisa que o interesse, a aflição diminui. No instante em que aquela coisa perde a fascinação, a aflição, que ainda está presa nas redes da amígdala, volta com força total. O truque, evidentemente, é manter o bebê intrigado tempo suficiente para a amígdala se acalmar. Quando as crianças aprendem a dominar essa manobra da atenção, adquire uma de suas primeiras habilidades de autorregulação emocional, que tem enorme importância para seus destinos, como administrar a rebelde amígdala. Esse recurso exige atenção executiva, uma capacidade que começa a florescer no 3º ano de vida, quando uma criança pequena é capaz de demonstrar controle esforçado. Concentrar-se segundo a própria vontade, ignorando as distrações e inibindo os impulsos. Os pais podem perceber esse marco quando o bebê faz a escolha intencional de dizer não a uma tentação, como esperar pela sobremesa depois de ter comido mais algumas porções do que estava em seu prato. Isso também depende de atenção executiva, que floresce em força de vontade e autodisciplina, ou nossa capacidade de administrar nossos sentimentos perturbadores e ignorar nossos caprichos para conseguirmos nos manter focados num objeto. Aos 8 anos de idade, a maior parte das crianças domina algum grau de atenção executiva. Essa ferramenta mental administra a operação de outras redes cerebrais para habilidades cognitivas, como aprender a ler e a realizar operações matemáticas e questões acadêmicas em geral. Veremos mais disso na parte 5. Nossa mente utiliza a autoconsciência para manter tudo o que fazemos nos trilhos. A metacognição, pensar sobre pensar, permite que saibamos como estão indo nossas operações mentais e possamos ajustá-las conforme for necessário. A metaemoção faz a mesma coisa, regulando o fluxo de sentimentos e impulsos. No design da mente, a autoconsciência tem a função de regular nossas próprias emoções, bem como perceber como os outros estão se sentindo. Neurocientistas enxergam o autocontrole através das lentes da função executiva das zonas cerebrais subjacentes que gerenciam habilidades mentais como a autoconsciência e a autorregulação, habilidades críticas para conduzirmos nossas vidas. A atenção executiva é a chave para a autogestão. Esse poder de direcionar nosso foco para alguma coisa e ignorar as outras permite que tragamos à mente o tamanho da nossa barriga quando vemos aquelas fatias de torta de sorvete no freezer. Esse pequeno ponto de escolha abriga o cerne da força de vontade, a essência da autorregulação. O cérebro é o último órgão do corpo a amadurecer anatomicamente, continuando a crescer até se moldar até os 20 anos de idade. E as redes de atenção são como um órgão que se desenvolve em paralelo ao cérebro. Como todo pai de mais de um filho sabe,
Desde o primeiro dia de vida, o bebê é diferente um do outro. Um é mais alerta, ou mais calmo, ou mais ativo do que o outro. Essas diferenças de temperamento refletem a maturidade e a genética de várias redes cerebrais. Quanto do nosso talento para a atenção vem dos nossos genes? Depende. Acontece que diferentes sistemas de atenção têm diferentes graus de hereditariedade. A hereditariedade mais forte é para o controle executivo. Mesmo assim, construir essa habilidade vital depende em grande medida do que aprendemos na vida. A epigenética, ciência que estuda como o ambiente impacta nos nossos genes, nos diz que herdar um conjunto de genes não é, por si só, suficiente para que eles detenham tanta importância. Os genes têm o que equivale a um interruptor bioquímico de ligar e desligar. Se nunca são acionados, e como se sequer os tivéssemos, é como se sequer os tivéssemos. O acionamento do interruptor ocorre de várias maneiras, incluindo o que comemos, a dança de reações químicas dentro do corpo e o que aprendemos. Força de vontade é destino. Décadas de resultados de pesquisas mostram a importância singular da força de vontade em determinar o curso da vida. A primeira destas pesquisas foi um pequeno projeto da década de 60, em que crianças de lares carentes receberam atenção especial num programa de pré-escola que as ajudou a cultivar o autocontrole, entre outras habilidades da vida também. Esse projeto tinha a esperança de aumentar o QI delas, mas fracassou nesse objetivo. Ainda assim, nos anos mais tarde, quando esses alunos da pré-escola foram comparados com garotos parecidos sem o programa, ao longo da vida, eles apresentaram menores taxas de gravidez na adolescência, abandono escolar, delinquência e até mesmo falta no trabalho. Essas descobertas funcionaram como importantes argumentos para os futuros programas de pré-escolas existentes hoje por todos os Estados Unidos. Há também o teste do Marshmallow, um lendário estudo realizado pelo psicólogo Walter Michael da Universidade de Stanford na década de 70. Michael convidou crianças de 4 anos de idade, uma a uma, para uma sala de jogos no Jardim de Infância, Bing, no campus de Stanford. Na sala, mostravam à criança uma bandeja com marshmallows ou outras guloseimas e diziam para elas escolher alguma que desejasse. Então vinha a parte difícil. O pesquisador dizia às crianças: você pode comer o seu doce agora, se quiser, mas se não comer até eu voltar, depois de resolver um problema, você poderá escolher 2 doces. Tamanho autocontrole era um feito e tanto sob condições tão ruins para uma criança de 4 anos. Haviam sido eliminadas da sala quaisquer distrações, nada de brinquedos, livros ou mesmo quadros nas paredes. Cerca de 1/3 das crianças pegavam o marshmallow instantaneamente, enquanto o outro terço ou mais esperava por intermináveis 15 minutos até ser recompensado por 2 marshmallows. O outro terço se situou em algum ponto entre um grupo e outro. O mais significativo, os que resistiram à solução do doce receberam pontuações mais altas em medidas de controle executivo, principalmente na relocação da atenção. A forma como focamos é a chave da força de vontade, diz Michael. Suas centenas de horas de observação de crianças pequenas lutando contra uma tentação revelam a alocação estratégica da atenção, com suas palavras com habilidade fundamental. As crianças que esperavam durante todos os 15 minutos o fizeram se distraindo com artimanhas como jogos de faz de conta, cantando ou cobrindo os olhos,
Se uma criança simplesmente ficava olhando fixamente para os marshmallows, ela dançava. Ou, mais precisamente, o marshmallow dançava. Pelo menos 3 subtipos de atenção, todos eles aspectos da atenção executiva, estão em jogo quando confrontamos o autodomínio com a gratificação instantânea. O primeiro é a capacidade de voluntariamente desligar nosso próprio foco de um objeto, do desejo que prende poderosamente nossa atenção. O segundo, resistir à distração, nos permite manter nosso foco ou em outro lugar, por exemplo, em jogos de faz de conta, em vez de gravitar ao redor do suculento objeto. E o terceiro permite que mantenhamos nossa meta no futuro, como os 2 marshmallows mais tarde. Tudo isso resulta em força de vontade. Está tudo muito bem para as crianças que demonstram autocontrole numa situação artificial, como a do teste do marshmallow. Mas e quanto a resistir às tentações da vida real? Aqui entra uma cena de crianças de Dunedin, Nova Zelândia. Dunedin tem uma população de apenas pouco mais de 100 mil almas e abriga uma das maiores universidades do país. Essa combinação fez dela uma cidade perfeita para o que pode ser o estudo mais importante nos anais da ciência até hoje, quanto aos ingredientes da vida de sucesso. Num projeto assustadoramente ambicioso, 1.037 crianças, todos os bebês nascidos ao longo de um período de 12 meses, foram estudadas intensamente na infância e depois acompanhadas durante décadas por uma equipe com profissionais de diversos países. A equipe representava muitas disciplinas, cada uma com sua própria perspectiva diante do marcador-chave para a autoconsciência, o autocontrole. Essas crianças foram submetidas a uma impressionante bateria de testes ao longo de seus anos escolares, como a avaliação da tolerância, frustração e da impaciência, de um lado, e do poder de concentração e de persistência do outro. Depois de uma trégua de 2 décadas, todos, com exceção de 4% das crianças, foram rastreados. Um feito muito mais simples num país estável como a Nova Zelândia do que, digamos, nos hipermóveis Estados Unidos. Já jovens adultos, eles foram avaliados quanto a saúde, prosperidade e crime. Na saúde, exames físicos e laboratoriais avaliaram suas condições cardiovasculares, metabólicas, psiquiátricas, respiratórias e até mesmo dentais e inflamatórias. Na prosperidade, foram avaliados se tinham poupanças, se eram mães ou pais solteiros, se possuíam uma casa, se tinham problemas de crédito, investimento ou plano de aposentadoria. E com relação a crime, foram verificados todos os registros judiciais da Austrália e da Nova Zelândia para ver se eles tinham sido condenados por algum crime. Quanto melhor era seu autocontrole na infância, melhor as crianças de Dunedin estavam se saindo em torno dos 30 anos de idade. Tinham melhor estado de saúde, mais sucesso financeiro e eram cidadãos cumpridores das leis. Quanto pior era a administração de seus impulsos na infância, piores eram os salários e o estado de saúde e maior era a possibilidade de terem antecedentes criminais. O grande choque. Uma análise estatística descobriu que o nível de autocontrole de uma criança é um indicador de sucesso, de seu sucesso financeiro e de sua saúde na idade adulta, e também de seus registros criminais. Tão forte quanto a classe social, a riqueza da família de origem ou ao QI. A força de vontade emerge como uma força completamente independente no sucesso na vida. Na realidade, para o sucesso financeiro, o autocontrole na infância se mostrou um indicador mais forte do que o QI ou a classe social da família de origem. O mesmo vale para o sucesso escolar. Numa experiência em que alunos norte-americanos da 8ª série receberam a oferta de ganhar $1 imediatamente ou $2 uma semana depois, essa simples avaliação do autocontrole se mostrou mais relacionada às médias escolares do que ao QI. A alta capacidade de autocontrole prevê não apenas notas melhores,
como também um bom ajuste emocional, melhores habilidades interpessoais, sensação de segurança e adaptabilidade. O ponto principal: uma criança pode ter uma infância privilegiada financeiramente. Porém, se não aprender como adiar uma gratificação para ir atrás dos seus objetivos, essas vantagens iniciais podem perder a força ao longo da vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 2 de cada 5 filhos de pais entre 20 e 20% mais ricos do país acabam tendo o mesmo status privilegiado. Cerca de 6% caem para 20% com a menor renda. O estado consciente parece um fator de estímulo tão poderoso no longo prazo como escolas de elite, professores particulares e caros acampamentos de verão. Não subestime o valor de estudar violão ou de manter a promessa de alimentar o porquinho da Índia e limpar sua gaiola. Outro ponto principal: qualquer coisa que possamos fazer para aumentar a capacidade de controle cognitivo da criança irá ajudá-lo ao longo de toda a vida. Até mesmo o come-come pode aprender a se sair melhor. O come-come aprende a beliscar. No dia que passei na oficina Sésamo, a sede da vizinhança televisiva de Bert Ernie Garibaldo, Come-Come e o resto da turma adorada nos mais de 120 países em que o programa Vila Sésamo é exibido, estava havendo uma reunião da equipe principal com cientistas cognitivos e neurocientistas. O DNA da Vila Sésamo embrulha a ciência do aprendizado com entretenimento. No cerne de cada clipe de Vila Sésamo há uma meta curricular, disse Michael Levine, diretor executivo do Centro Joan Gans Corney, na oficina do programa. Tudo o que mostramos é pré-testado em seu valor educacional. Uma rede de especialistas acadêmicos revisa o conteúdo dos programas, enquanto os verdadeiros especialistas, as próprias crianças em idade pré-escolar, garantem que o público-alvo irá compreender a mensagem. E programas com alto foco, em especial, como um conceito matemático, são testados novamente quanto ao impacto educacional sobre o que as crianças realmente aprenderam. A reunião daquele dia com os cientistas tinha como tema questões cognitivas essenciais. Precisamos de pesquisadores de ponta, sentado ao lado de roteirista de ponta para desenvolvimento dos programas, disse Levine. Mas precisamos fazer do jeito certo, ouvir os cientistas e depois brincar com o que eles nos disseram, nos divertirmos um pouco. Tomemos como exemplo uma lição sobre controle de impulsos, o tempero secreto num quadro sobre Clube de Especialistas em Cookies. Alan, o proprietário da loja Hopper, na Vila Sésamo, assou biscoitos para serem experimentados pelo clube. Mas ninguém imaginou que o Come-Come participaria. Quando chega a surpresa na cena, ele, é claro, quer comer todos os biscoitos. Quando chega de surpresa na cena, ele quer comer todos os biscoitos. Alan explica ao Come-Come que, se ele quiser participar do clube, precisará controlar o impulso de devorar todos os cookies e saborear a experiência. Primeiro, ele deve pegar o cookie e procurar por imperfeições. Depois, deve cheirá-lo. Finalmente, dar uma beliscada. Mas o Come-Come, a personificação do impulso, só consegue devorar os cookies. Para acertar a estratégia de autorregulação nesse quadro, diz Rosemary Truglio, vice-presidente sênior de Educação e Pesquisa, eles consultaram ninguém menos do que Walter Mitchell, o grande idealizador do teste de Marshmallow. Mitchell propôs ensinar ao Come-Come estratégia de controle cognitivo, como pensar no cookie como sendo outra coisa, e depois lembrar a si mesmo sobre isso. Então o Come-Come vê que o cookie é redondo e se parece com um ioiô, e repete obedientemente para si mesmo, sem parar, que o cookie é um ioiô, mas ele o devora a si mesmo. Para ajudar o Come-Come a dar apenas uma beliscadinha, o grande triunfo da força de vontade,
Michael sugeriu uma estratégia de atraso do impulso diferente. Alan diz ao Come-Come: eu sei que é difícil para você, mas o que é mais importante? Comer este cookie agora ou entrar para o clube onde você poderá experimentar todos os tipos de cookies? Isso funcionou. Uma mente que é distraída com facilidade demais diante do menor sinal de um cookie não terá persistência para compreender frações, quanto ao menos cálculo. Parte do currículo de Vila Sésamo reforçam esses elementos de controle executivo que cria uma plataforma mental que é pré-requisito para tratar dos temas relacionados à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Professores das primeiras séries nos dizem que precisamos que as crianças cheguem a eles prontas para se sentar, se concentrar, lidar com as próprias emoções, ouvir orientações, colaborar e fazer amizades, explicou Truglio. Só então eles podem lhe ensinar letras e números. Cultivar noções de matemática e habilidades precoces de alfabetização. Levine me disse, exige autocontrole, baseado em mudanças na função executiva durante os anos pré-escolares. Os controles inibidores relacionados ao funcionamento executivo estão bastante relacionados quanto com a matemática rudimentar, quanto com a capacidade de leitura. Ensinar essas habilidades de autorregulação, ele acrescentou, pode surpreendentemente reprogramar parte do cérebro em que há crianças nas quais essas partes poderiam estar aquém do desenvolvimento esperado. O poder de escolher. Você gosta dessa obra de arte? Mostra uma foto. Pessoas ao redor do mundo dizem que pinturas de cenas como essa estão suas preferidas. Numa visão idílica, a partir de um ponto de vista privilegiado, de frente para a água, com uma colônia e alguns animais. Talvez esta preferência universal tenha se iniciado na era pré-histórica humana, em que nossa espécie vagava pelas savanas, mas se instalava dentro de cavernas em busca de proteção e calor. Se a partir de agora você conseguir continuar acompanhando o que escrevi e não voltar a olhar a imagem para aquela cena tranquila, embora possa sentir um comichão mental para espiar, você criará em seu próprio cérebro uma briga entre foco e distração. Essa tensão ocorre sempre que tentamos nos manter concentrados em uma coisa e ignorar a sedução de outra. Isso significa que há um conflito neural acontecendo, um cabo de guerra em que o circuito descendente e o circuito ascendente disputam em níveis de excitação. Vamos olhar de novo a imagem. É realmente interessante. Eu gostei. O que você achou? Aliás, lembre-se, não olhe para aquela obra de arte reproduzida anteriormente. Continue exatamente aqui com o que estou dizendo sobre o que está acontecendo com o seu cérebro. Esse conflito interno duplica a batalha que uma garota enfrenta quando sua mente quer se distrair no dever de casa de matemática para conferir o celular e checar se não recebeu algum WhatsApp da melhor amiga. Teste alunos do ensino médio em relação ao talento natural em matemática e você encontrará uma diferença. Alguns garotos são terríveis, muitos simplesmente não são tão bons, e 10% ou mais demonstram um grande potencial. Pegue esses 10% do topo, acompanhe como eles se saem na disciplina de matemática ao longo de um ano, e a maioria irá tirar as melhores notas. Mas ao contrário das previsões, uma parte desses alunos de alto potencial se sairá mal. Agora dê a cada um dos alunos de matemática um aparelho de buzina em momentos aleatórios ao longo do dia e peçam que definam o estado de humor deles naquele momento. Se estiverem estudando matemática,
Os que sairiam bem irão definir o próprio humor como positivo com muito mais frequência do que como ansioso. Mas os que se saem mal responderão o contrário. Terão cerca de 5 vezes mais episódios ansiosos do que agradáveis. Esse índice esconde um segredo sobre por que aqueles com grande potencial de aprendizado acabam tendo dificuldade. A atenção, segundo nos diz a ciência cognitiva, tem uma capacidade limitada. A memória de trabalho cria um gargalo que nos permite guardar certa quantidade de coisa na mente num determinado instante, como vimos no capítulo 1. Conforme nossas preocupações interferem na capacidade limitada da nossa atenção, esses pensamentos irrelevantes encolhem a extensão deixada para, digamos, a matemática. A capacidade de perceber que estamos ficando ansiosos e tomar providências para renovar nosso foco reside na autoconsciência. Esta megacognição nos permite manter nossa mente no estado mais adequado para a tarefa em questão, seja resolver equações de álgebra, anotar uma receita ou trabalhar com alta costura. Quaisquer que sejam nossos melhores talentos, a autoconsciência nos ajudará a utilizá-los ao máximo. Das muitas nuances e formas de atenção, 2 têm grande importância para a autoconsciência. A atenção seletiva permite que foquemos em um alvo e ignoremos todo o resto. A atenção aberta permite que recebamos amplamente informações do nosso mundo ao redor e do mundo dentro de nós, fazendo com que captemos pistas sutis que de outra forma deixaríamos passar. Extremos em qualquer um desses tipos de atenção. Estar focado demais em um alvo externo ou aberto demais para o que está acontecendo ao nosso redor, como expõe Richard Davidson, podem tornar a autoconsciência impossível. A função executiva inclui a atenção, a própria atenção ou, mais genericamente, a consciência dos nossos estados mentais. Isso permite que monitoremos o nosso foco e mantenhamos-nos no trilho. A função executiva, como o controle cognitivo, às vezes é chamado pode ser ensinada, como acabamos de ver e explorarmos com mais detalhes na parte 5. Ensinar habilidades executivas para uma criança em idade pré-escolar as deixa mais preparadas para seus anos escolares do que ter um alto QI ou já ter aprendido a ler. Como a equipe do programa Vila Sésamo sabe, professores desejam alunos com boas funções executivas, como autocontrole, controle da atenção, capacidade de resistir a tentações. Essas funções executivas predizem boas notas em matemática e leitura ao longo dos anos escolares, independentemente do QI da criança. É claro que isso não serve apenas para crianças. Esse poder de direcionar nosso foco em uma coisa e ignorar outras, de trazer nossa barriga à mente, digamos, quando vemos aquela torta de sorvete no freezer, está no cerne da força de vontade. Um saco de ossos. Na Índia do século V, monges eram estimulados a contemplar as 32 partes do corpo. Uma lista de itens pouco atraentes da biologia humana: fezes, bile, catarro, pus, sangue, gordura, ranho e assim por diante. Esse foco em aspectos desagradáveis tinha o objetivo de provocar o distanciamento do próprio corpo, bem como ajudar os monges a repudiar o desejo, em outras palavras, a incrementar a força de vontade. Avancemos 16 séculos e contrastemos aquele esforço asceta com seu extremo oposto. Como me disse um assistente social que trabalhava com profissionais do sexo adolescentes em Los Angeles,
É inacreditável como alguns garotos podem ser impulsivos. Eles vivem nas ruas, mas se tivessem $1.000, gastariam tudo no iPhone mais caro, ao invés de arranjar um teto e conseguir a segurança do que precisam. O programa dele ajuda jovens portadores de HIV a obter financiamento do governo para sair das ruas e receber atendimento médico gratuito, auxílio financeiro para aluguel e alimentação, e até mesmo uma inscrição numa academia. Eu cheguei a ver amigos de alguns desses garotos que me conta se tornarem HIV positivo de propósito para poder receber os benefícios. Aquele mesmo contraste entre o autocontrole cognitivo e sua falta absoluta foi descoberto num estado de espírito mais inocente há alguns anos. Naquele teste de Stanford de atraso de gratificação com crianças de 4 anos de idade tentadas com marshmallow, lembra? Quando 57 daquelas crianças de Stanford foram procurados, 40 anos depois, aqueles que resistiram ao marshmallow aos 4 anos ainda eram capazes de atrasar a gratificação, mas os demais ainda tinham problemas para conter seus impulsos. Então eles tiveram os cérebros examinados enquanto resistiam a uma tentação. Os que resistiam ao marshmallow ativavam circuitos chaves no córtex pré-frontal para controlar pensamentos e ações, inclusive o giro frontal e inferior direito, que diz não aos impulsos. Mas os demais ativavam o estriado ventral, um circuito do sistema de recompensa do cérebro que ganha vida quando nos submetemos às tentações da vida e aos prazeres culpados, com uma sobremesa deliciosa, por exemplo. No estudo de Dunedin, os anos de adolescência tiveram importância principalmente para o controle cognitivo. Quando adolescentes, os que tinham menos autocontrole eram os que tinham mais chances de começar a fumar, serem pais adolescentes por acidente e abandonar a escola. Ciladas que fecham portas para oportunidades futuras e os prendem a estilo de vida que aceleram o caminho rumo a empregos com baixos salários, saúde pior e, em alguns casos, carreiras no crime. Então, isso quer dizer que crianças hiperativas ou com um transtorno de déficit de atenção estão condenadas a ter problemas? De forma alguma. Assim como acontece entre crianças como um todo, houve uma inclinação à mudança positiva entre aquelas com TDAH. Até mesmo para este grupo, um autocontrole relativamente maior previa um melhor resultado de vida, apesar dos problemas de atenção nos anos escolares. Isso não ocorre apenas em crianças de 4 anos e adolescentes. A sobrecarga cognitiva crônica que tipifica a vida de muitos de nós parece diminuir nossos limites de autocontrole. Aparentemente,